Glória a Deus, aleluia. Mais um dia abençoado que o Senhor está nos dando. Glória a Deus, hoje é 8 de outubro de 2025. Glória a Deus, quarta-feira. Glória a Deus. E tem uma palavra que vem do coração do Senhor para nos abençoar neste dia. Vamos nos alegrar. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus vive, está vivo. Glória a Deus, aleluia. Venceu a morte, passou por cima da morte, passou por cima de todos os inimigos, venceu e nos defende. Aleluia, glória a Deus. Na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 131, diz assim a palavra do Senhor: confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Espere no Senhor, desde agora para sempre. Agora e eternamente confie a tua vida totalmente na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, não podemos criar expectativas em pessoas. Você pode gostar, você pode amar, mas não crie expectativas. Você pode se decepcionar muito. Você pode se decepcionar muito. Então não crie expectativas. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, tem coisas que só os olhos de Deus vê. Tem coisas que só os olhos do Senhor vê. Amados irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive na minha adolescência. Eu tinha uma amiguinha que eu gostava muito dela. Ela era muito quieta, ela veio do Nordeste morar com a tia e ela ajudava a tia dela na limpeza da casa e cuidava do priminho dela. E nós fizemos uma amizade, eu gostava muito dela, ela era uma pessoa muito calma, muito tranquila. Íamos para a escola sempre juntas. Ela passava lá em casa e a gente, era caminho, né? Ela passava na minha casa e íamos para a escola juntas. E eu tinha um namoradinho, né? Eu era uma menina que eu comecei a namorar cedo até, com 15 anos, mas eu era uma menina muito quieta em relação a certas coisas. Eu tinha o namorado, mas era namorado de mão dada, tá? Não tinha certas intimidades. Então eu tinha aquele namorado, ele geralmente ele ia me buscar na escola, me levava em casa depois. Eu não tinha nenhum tipo de intimidade com esse rapaz, né? Fisicamente, eu não tinha. E essa minha amiguinha que eu gostava muito, um dia, um certo domingo, eu falei para ela assim: vamos na casa, né, desse meu namorado, tal, vamos comigo. Eu não tinha malícia, nós éramos adolescentes, eu devia ter uns 15, 16 anos de idade, e ela também, acho que ela era um pouquinho mais velha que eu, devia ter uns 17, e ele também, adolescentes. E nós fomos juntas na casa dele. Eu gostava muito da mãe desse rapaz, eu gostava muito da avó desse rapaz, eu gostava da família.
O que aconteceu? Ela aprendeu o caminho da casa dele. Uma vez que ela foi, uma vez só que eu levei, ela aprendeu o caminho da casa desse rapaz. E daí eles começaram a sair juntos. E eu nem imaginava que isso estava acontecendo pelas minhas costas. Eu muito inocente, eu era uma menina muito inocente, sempre fui muito inocente. E eu gostava daquele rapaz. Também não era a paixão da minha vida não, que eu não vou mentir. Eu gostava dele, achava ele legal, gostava principalmente da mãe desse rapaz. E essa moça ficou com esse rapaz, com esse namorado que eu tinha. Ela ficou com ele e depois eu vim descobrir, porque ouvi comentários. E aí, quando eu cheguei próxima a ela, eu perguntei: aconteceu alguma coisa que você queira me contar? Aconteceu alguma coisa que você queira falar para mim? Eu fui muito educada, amados irmãos, graças a Deus. Eu venho de uma boa educação. Eu nunca bati em nenhuma mulher por causa de namorado, por causa de algum homem que eu gostasse. Nunca bati, nunca fui agressiva. Eu sempre me mantive na minha postura e no meu equilíbrio. Glória a Deus. E ela não me respondeu nada. Ela ficou quieta. Quem cala consente, concordam? Ela ficou calada. E ela disse: depois a gente conversa. E aí eu fui, para o meu cantinho lá na sala de aula. Fui fazer a minha atividade, minhas lições. Eu me afastei daquela moça. Eu não quis mais conversar com ela. E depois também deixei esse rapaz de lado. Eu esperei ele me procurar. E ele me procurou no salão que eu trabalhava. E ele mesmo me contou a verdade. Ele disse que estava realmente saindo com aquela moça que dizia ser minha amiga. Ele mesmo confessou e disse que estava saindo com ela. E daí eu olhei para ele, bem firme, e disse para ele: continue com ela. Continue com ela. Porque para mim isso não é novidade, eu já sabia do que estava acontecendo. E daí ele me pediu desculpa, eu falei: tudo bem, desculpas aceita. Você não é o único homem aqui nessa terra. E Deus vai colocar uma pessoa especial na minha vida, uma pessoa verdadeira, porque você não é verdadeiro. Amados irmãos, o ser humano, quem vê cara não vê coração. Aquela moça toda boazinha, toda perfeitinha, aquela moça que dizia ser minha amiga, que contava coisas da vida dela, por que ela não me contou o que ela estava sentindo por ele, já que ela era tão amiga minha? Por que ela não foi verdadeira comigo? Por que ela não disse para mim? Você vai confiar numa pessoa 100%? Não podemos. Devemos confiar 100% só em Jesus. Amém, amados irmãos? É só em Jesus Cristo que devemos confiar a nossa vida 100%. Se não fosse Jesus na minha vida, eu ia ficar deprimida, angustiada. Eu tinha o quê? 15 anos. Eu ia ficar angustiada, eu ia ficar deprimida, Mas Jesus esteve ao meu lado o tempo todo. Amém, amados irmãos? Eu tive outras experiências na minha vida com relacionamento. Um dos que eu tive, eu adoeci bastante emocionalmente. Mas Jesus me salvou, Jesus me resgatou daquela tristeza, daquela angústia. Eu sempre fui uma moça muito romântica, assim, no meu coração. Eu não era de expor muito, assim,
em atitudes, mas no meu coração sim, né? Você acaba criando aquela expectativa, né? De um noivado, de um casamento, você se apaixona. Não, amados irmãos, nossos pés precisam estar firmados em Deus. Porque por causa de uma pessoa você pode ficar perturbada. E eu agradeço muito a Deus. Eu também tive uma outra experiência que eu ia me casar com essa pessoa, eu me apaixonei, né? Eu não sei da parte dele, mas da minha, eu me apaixonei, eu me envolvi, eu amava essa pessoa, eu amava a família dessa pessoa. E o passar do tempo foi me dizendo que, com as atitudes, que não me amava, com as atitudes da pessoa. As atitudes da pessoa já está te respondendo tudo, que não é amor verdadeiro. Mas eu confiei em Deus, entreguei minha vida na mão de Deus, falei para o Senhor: Deus, se não é da tua vontade esse relacionamento, tira da minha vida, nem que eu sofra, Deus. Eu sei que eu posso até sofrer, mas se o Senhor tirar da minha vida, não deixa eu voltar. Eu falei desse jeito, uma véspera de ano novo. Aquele homem era o amor da minha vida. Era o amor da minha vida, e para honra e glória do Senhor não é mais. Foi o amor da minha vida. Eu só amei aquele homem toda a minha vida. Era a paixão da minha vida, era aquele homem. Noivei, queria casar, queria fazer a minha vida com ele, mas atitudes dele dizia para mim que ele não me amava. Que quando a pessoa ama, ela não humilha, ela não pisa, ela não machuca com palavras e com atitudes. Aleluia, glória a Deus. Mas eu orei, amados irmãos. Eu orei, clamei ao Senhor para que Deus tirasse essa pessoa do meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu sou vitoriosa, porque o Senhor removeu aquele ser humano do meu coração. E no fim, eu pedi a Deus que o Senhor cuidasse da vida dele, assim como o Senhor cuida de mim, amados irmãos. Esse é um sentimento de Deus, quando a gente pede a Deus para cuidar da pessoa. Eu entreguei na mão do Senhor. Pai amado, cuida dessa pessoa, assim como o Senhor cuida de mim, porque eu sou tua filha, ele também é teu filho. Amém, amados irmãos? Eu não quero mal para essa pessoa, em nome de Jesus, longe de mim querer o mal. Sabe, amados irmãos, fiquei conturbada com o passar do tempo, eu fiquei com problemas de ansiedade, tive até depressão, depois daquele relacionamento que não deu certo. Mas aos poucos o Senhor foi me trazendo a paz, a tranquilidade, e por fim eu pude entender que o amor de Cristo vale muito mais, né? Esse amor de Cristo que me domina hoje, que faz de mim essa mulher que eu sou hoje, né? Eu entrego tudo nas mãos de Deus, entrego nas mãos do Senhor. Eu tenho meu marido hoje, mas também está nas mãos de Deus. Não, você não pode simplesmente se colocar na mão de uma outra pessoa, se não for Deus. Eu tenho o meu marido, eu tenho a minha família, mas a minha vida não está nas mãos do meu marido. A minha vida está nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É assim que você tem que pensar. É assim que você precisa ser. O ser humano é falho, amados irmãos. E você precisa orar. Se é para eu sofrer nesse relacionamento, se é para eu ser enganado nesse relacionamento, se é para eu viver uma vida de mentira, Jesus entra com providência e faz a tua vontade acontecer. Que não seja a minha vontade, Jesus, mas que seja a tua vontade na minha vida. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós nos fortalecemos no Senhor, criando a nossa expectativa em Jesus, porque o ser humano é falho e pecador. Nós somos falhos.
Nós precisamos da direção do Senhor, porque nós podemos falhar no coração e no pensamento. Você acha que traição é só na ação? Não. Começa no pensamento, começa no coração. Às vezes você fala assim, mas essa pessoa mexeu comigo. Essa pessoa mexe comigo. Atração. Você acha que a atração vem de Deus? Atração física, atração, não vem do Senhor, essas coisas. Você é uma mulher casada, você é um homem casado. Você tem que se pôr no seu devido lugar. De homem casado, de mulher casada, Vai orar, vai conversar com o Senhor. Vai dizer para Deus o que está acontecendo. Porque de repente você vai perder um casamento por causa de um momento de prazer, de um momento da carne, de um momento que vai destruir o seu casamento. Vale a pena? Vale a pena? Você não está sendo leal com Jesus. Quando você não é leal com Jesus, você vai ser leal a quem? Se você não é fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Amados irmãos, Deus fala com verdade e com sinceridade também. Amém, amados irmãos? Eu deixo essa mensagem porque eu confio muito no Senhor, em nome de Jesus. Peço a Deus de todo o meu coração que eu continue nesse caminho firme, porque só o Senhor pode nos firmar, Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, amém.